Acompanhe, por gentileza, a leitura e deixe a sua Bíblia aberta aqui neste capítulo que nós faremos menção a ele. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhes disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Vamos ler o verso 10. Daniel Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhes disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, vamos ler o verso, a continuidade. Esse Daniel Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, vamos ler? Ó rei, vive eternamente. Pode ler o verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano,
porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmagalharam todos os ossos. Verso 25, vamos ler? Então o rei Dario pode ler o 26 e 27. Faça um decreto Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus, fale conosco nesta noite, ilumine a nossa mente para entender a Tua palavra, que nós possamos ser fiéis, ó Deus, na exposição deste texto, e que este texto possa encontrar guarida no nosso coração através da ação do Espírito Santo, e nos mostrar a necessidade de confiarmos num Deus soberano, que cuida dos seus servos, nas aflições e tribulações da vida. Faça isso, ó Deus, para que nós possamos ser fortalecidos, edificados, exortados e consolados nesta noite. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Você já foi alvo de conspiração ou de perseguição, talvez no seu local de trabalho, talvez na sua família, talvez em uma determinada circunstância, você se deparou sendo perseguido por estar fazendo o que é certo? Esta é a história de Pedro, por exemplo, do texto de Pedro citado na liturgia deste culto, de pessoas que são fiéis ao Senhor e são perseguidas. Essa é a história de muitos mártires da fé cristã que tombaram ao longo da história exatamente por estar obedecendo a Deus e se depararem com questões difíceis e pessoas que se levantam, tramam e faz com que eles fossem martirizados, sofressem e tudo mais. E a grande questão é, diante deste quadro todo, como que nós podemos viver neste mundo? Como que nós podemos confiar em Deus quando as coisas parecem irem mal na nossa vida e ao redor de nós, por sermos fiéis ao Senhor? Esta é a situação de Daniel neste capítulo 6. Daniel vai lidar com uma conspiração exatamente por ser um cidadão íntegro na sociedade e também por ser um cidadão íntegro do reino de Deus. E por causa dessa dupla cidadania, cidadão do reino de Deus e cidadão do reino que convive, ele se depara com uma situação enorme a quem deve prestar mais obediência, e ele escolhe obedecer a pessoa certa, que é Deus. E ele se vê então exposto a perseguições políticas e tramóias que lançam Daniel na cova dos leões. Eu gostaria que nós pudéssemos olhar então sobre o seguinte tema: o Deus soberano livra o seu povo nas aflições. O Deus soberano livra o seu povo nas aflições. Intencionalmente eu não estou dizendo das aflições, eu estou dizendo nas aflições. Deus não vai livrar muitas vezes a minha vida e a sua vida das aflições, mas Ele sempre nos livra nas aflições. É isso que Ele vai fazer com Daniel. E eu gostaria que nós olhássemos neste capítulo 6 apenas duas grandes lições aqui. A primeira lição é a tramóia contra um servo que sabe a quem deve obediência. A tramóia feita contra o servo que sabe a quem deve obediência. Viver no mundo precisa estar claro na nossa mente a quem nós devemos obedecer.
E nós devemos obedecer diversas pessoas em diversas situações, em diversos quadros. Como filho, você deve obediência aos seus pais. Como funcionário, você deve obediência ao seu patrão. Como membro de igreja, você deve obediência aos oficiais da igreja. Como cidadão de um país, você deve obediência à Constituição do país. Mas acima de tudo isso, você deve obediência ao Criador de todos nós, que é Deus. Então o servo precisa saber a quem deve obedecer. E Daniel demonstra isso. É interessante que Daniel é daquele tipo de personagem que atua em um campo hostil. Daniel, ele atua em uma área que é difícil demais, é a área da política. Daniel, ele participa das grandes decisões dos impérios. Ele passou no Império da Babilônia, ele esteve presente na corte de Nabucodonosor, e agora ele está presente na corte de Dario, que está governando após a queda da Babilônia. E esse homem está nos altos escalões do governo. Se você olhar o capítulo 6, você vai perceber que Dario faz uma máquina administrativa enorme. Ele vai constituir 120 sátrapas, que eram como se fossem governadores de regiões, e sobre esses 120, ele vai colocar 3 para comandar. E um deles é Daniel. Gente, olha que estágio. Daniel era um cativo na Babilônia, alguém que foi levado para lá, e aquele cara sai de um simples escravo e se torna um dos 3 que estão governando sobre todo aquele império e prestando conta ao rei. Isso se dá porque, se você olhar comigo o versículo de número 2, olha o verso 2: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas, vamos ler, dessem conta, sofresse dano. Daniel era um servo leal ao rei Dario. Percebe? O servo de Deus, ele precisa saber a quem ele deve obediência. Daniel está lá, onde era a Babilônia, e agora tomado pelos medos e persas. Ele diz: eu devo obedecer ao rei que está aqui. Ele tem consciência de que quem coloca as autoridades é Deus. E o rei Dario não é nada cristão, mas ele obedece ao rei Dario enquanto ele pode. Essa tem que ser a nossa relação em uma sociedade, em um mundo. Nós somos cidadãos de um país e nós devemos sim obediência ao nosso país. Devemos obediência às leis do nosso país. E olha como que Daniel é um cara que prospera, porque esse Dario, olha para a situação, olha o verso 3. Então o mesmo Dario se distinguiu destes presidentes sátrapas, o mesmo Daniel, porque nele espírito excelente. Olha o que Deus faz com os filhos dele. Deus nos coloca no mundo, em profissões, em trabalhos, e onde está cheio de ímpio, e muitas vezes nós vamos crescendo nisso, nós vamos avançando, nós vamos ganhando respeito, crescendo em conhecimento, que Deus faz isso conosco. É Deus quem fez com Daniel. Olha mais, porque nele havia um espírito excelente, e o rei, percebe, ele era o terceiro, os 3 que governavam, tinha o rei e os 3, e aqui 120, e o resto da multidão. Desses 3, o rei disse: sabe uma coisa, Daniel é destaque, eu vou colocar ele acima desses 2 ainda, vou criar mais um cargo. Não é bem ministério como é no nosso país, que cria muito ministérios, né? Mas Daniel vai ser criado mais um cargo lá para Daniel. Agora a pergunta é: como alguém consegue crescer assim, se ele não fosse leal? Se ele não fosse alguém que o rei pudesse confiar? Percebe que o rei delega funções. Ele coloca 120, depois coloca 3, e agora ele está pensando em colocar Daniel aqui, para ser o último a ser consultado antes de chegar até ele. E a minha pergunta é: você, no seu emprego, no seu local, você é alguém que consegue ser pessoa que trabalha de forma digna, correta, que o patrão pode olhar e ver em você não um inimigo da empresa, mas alguém que de fato honra a função, o cargo, o salário que ganha, a situação que foi colocado? Nós somos muito acostumados a reclamar, irmãos. Nós somos um país que murmuramos muito, e eu sei das dificuldades, das injustiças. Não estou tirando este lado da história, mas eu estou dizendo de um Daniel que estava cativo lá e não está
preso a detalhes, ele diz: eu estou aqui, eu vou ser bênção aqui. E Deus faz com que este homem seja honrado, porque ele honra as leis em que ele está inserido. Olha, por exemplo, o verso de número 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião acusar Daniel. Gera inveja no seu emprego. Quando você faz as coisas certas e de repente você começa a prosperar, alguém diz: mas por que esse cara? Por que essa mulher? E mais do que isso, aqui nós estamos em jogo políticos. Daniel atrapalhava muitos esquemas dentro da Pérsia, da Babilônia, que agora está governada pelos medos e persas. Daniel era um homem que não era conivente com as falcatruas, ele era leal ao reino, ao ponto daqueles que queriam conspirar contra Daniel, porque estavam sendo prejudicados, não dava para levar mais vantagem. Olha a continuidade do verso 4. Então o presidente e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Podia ter instalado uma CPI naquele governo que Daniel não caía. Podia pegar as ligações de Daniel, fazer uma quebra do sigilo de ligação. Não tem culpa em Daniel. Não tinha conta na Suíça. Muito diferente de muitos políticos evangélicos dos dias atuais. Nós temos uma bancada evangélica no nosso país e que infelizmente muitas vezes está envolvida nos mais acordos corruptos da nação. E às vezes usa a ideia de dizer: porque eu sou crente que eu estou sendo perseguido. A grande questão é se procurar na lei do país, eles podem encontrar alguma coisa contra você. Se eles procurar na norma do seu emprego, dos seus serviços, eu estou dizendo de normas corretas até agora, eles podem achar coisas contra você lá. Percebe que nós deveríamos ser pessoas que, se alguém se levantasse contra nós, no sentido de achar erros nossos, nos nossos afazeres, não deveria ser possível achar. Esse é o Daniel impactante. E ele é o quê? O cara que está no governo. Como difícil é isso. Mas olha mais. Olha o versículo 5. Disseram, pois, destes homens: nunca acharemos na lei do seu Deus. Ele diz: só tem um lugar que a gente pode pegar esse Daniel. Ver na lei do Deus dele. E se tem alguma coisa lá que vai bater contra a nossa lei, aí a gente pega esse homem. Porque esse homem é leal, não à lei de homens, ele é leal ao Deus soberano. Ele tem um rei maior do que o Dario. E mesmo que ele está no topo da cadeia, mesmo que ele está no alto da pirâmide, ele não vai quebrar a lei do Deus dele. E aí então você tem um quadro sendo armado, uma tramóia. Irmãos, eu e você deveríamos ser cidadãos do país onde as pessoas encontrassem em nós razão para nos acusar diante da sociedade, apenas porque nós seguimos coisas da palavra de Deus que a sociedade quer proibir. E aí sim, ele diz: nós podemos pegar eles. Essa tem que ser a postura do cristão. E aí surge uma tramóia enorme. Esses homens então são pessoas mal intencionadas, e pessoas mal intencionadas estão cheias por aí, estão cheias no seu local de trabalho, gente que quer armar contra você, mas eles não vão chegar assim na cara limpa, eles vão ter algumas estratégias. Vejamos algumas delas. A primeira delas é que eles são mentirosos. Olha o verso 7. Olha o verso 7. Deixa eu ler o verso 6, e aí os irmãos leem por gentileza o verso 7. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Verso 7. Só um minuto, isso é verdade? Não. Ele está dizendo: todos os prefeitos, todos os governadores, todos os sátrapas fizeram um acordo e disseram: olha aí, você precisa fazer uma lei. Não é verdade. O homem que o Dario mais confiava não foi consultado. Olha como que a tramóia surge através de palavras mentirosas. O homem que Dario mais confiava era Daniel. Daniel foi deixado de lado. Daniel era um dos maiores.
Continuemos. Estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Deixa eu perguntar para vocês, esses homens estavam preocupados mesmo em alguém orar a algum Deus? Não. Esses homens queriam pegar quem? Daniel. E vai fazer o rei fazer uma lei só para pegar um homem, que é Daniel. Porque esses caras não têm coragem de chegar para o rei e dizer: rei, faz alguma coisa contra Daniel, porque Daniel tem conduta ilibada. Então cria-se uma situação. Isso todos nós estamos sujeitos a passar. No seu emprego, você constantemente vê gente tentando puxar o seu tapete. São gente que agem dessa forma. Mas olha mais. Olha que eles são pessoas que chegam com elogios. Olha o verso de número 6, do capítulo 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Quebrou toda a questão. O rei tinha desconfiança, por isso que o rei está colocando Daniel para ficar em cima, vigiando. Agora ele chega e diz: ó rei, vive eternamente. Faz uma lei que une o povo. A oração proibia orar a qualquer outro Deus, era fazer com que o povo pensasse só em Dario, o único que poderia unificar o reino. Mas olha mais, olha o verso de número 10, olha o verso 10, do capítulo 6, vamos ler? Daniel, pois, só um minuto, que escritura que foi assinada? Uma lei que dizia: durante 30 dias não pode orar a nenhum Deus. Dario assinou isso inocentemente, sem perceber a malandragem por detrás. E quando Daniel soube disso, o que é ficar sem orar 30 dias? Talvez isso seria fácil para você, né? Você diz: eu estou tranquilo quanto a isso, não orar. A lei aqui não era algo muito forte não, humanamente falando. Não era fazer Daniel se dobrar diante de algum Deus, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Era simplesmente deixar de fazer o que Daniel fazia: orar. E orar durante 30 dias. Talvez Daniel pudesse dizer assim: sabe uma coisa? Deus não precisa ouvir as minhas palavras. Deus não precisa me ver orando. Basta eu pensar. Eu estou pensando, andando, e dizendo: Deus abençoe, cuide, o Senhor é meu Deus. Ninguém vai saber se eu estou orando ou não. Percebe como é que facilmente eu poderia tentar achar brechas para poder ficar bem de um lado e bem do outro lado. Mas lembra que o meu ponto é a tramóia contra um servo que sabe a quem deve obediência. Ele sabe a quem ele deve obedecer. Ele diz: eu não posso obedecer essa lei, eu devo obediência ao meu Deus. E esse Daniel, surpreendentemente, este homem tem 80 anos aproximadamente. Esse homem é um dos mais influentes do império. Esse homem abre mão de tudo isso, chega em casa, olha o verso 10. Quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas. Ele não vai lá, fecha, coloca a cortina, deita-se, vou orar escondidinho. Não, janela aberta para Jerusalém. Ele ora. Olha lá o verso 10. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não mudou nada. Não mudou nada na rotina de Daniel. A fidelidade. A quem está a sua fidelidade? A quem você é leal? Ao seu Deus ou ao seu emprego? Ao seu Deus ou à situação que cerca você? Você deve lealdade ao seu país, você deve lealdade a todas as instâncias que você vive, mas você deve lealdade a Deus. E quando há um choque de leis, você deve obedecer a Deus, como os apóstolos fizeram. Certa feita os apóstolos foram proibidos de ensinar no nome de Jesus, e eles não temeram, olharam e disseram assim: importa obedecer a Deus que aos homens. Irmãos, nós vivemos um país que tem aberto cada vez mais para leis contra Deus. E nós que somos desta geração, nós viveremos isso. Se Deus não tiver graça de nós, nós passaremos por momentos difíceis. E a pergunta é: a quem está a nossa lealdade? A quem está a nossa lealdade?
Mas a grande questão é, nós somos leais a Deus? Porque se nós somos leais a Deus, nós fazemos o que nós sempre fazíamos: orávamos, reuníamos, cantávamos e pregávamos. Não mudou nada. Eu fico impactado com essa atitude, Daniel, porque eu acho que facilmente eu teria optado por orar silencioso. Talvez você também teria optado. Sem perceber, nós estaremos dando um passo e dizendo quem é que manda na nossa vida. É muito sagaz perceber quem é a autoridade da nossa vida. A gente faz um monte de adaptações para, em última instância, a gente conciliar senhores sobre nós, quando só pode ter um, que é Deus. Tomara que a nossa geração possa entender isso. Isso não é uma carta branca para você ser um cidadão irresponsável, um funcionário irresponsável. Não, lembra que Daniel era homem que ninguém podia achar nada contra ele na lei. Era o melhor profissional. Mas quando aquilo fere um princípio bíblico, aí, meu amigo, ele sabe a quem serve. Ele sabe a quem serve. Daniel ora, como é o seu costume, de janelas abertas para Jerusalém. Por que para Jerusalém? Da onde ficava o templo do Senhor. Mas o templo tinha sido destruído. Há bastante tempo atrás, quase 70 anos atrás, Nabucodonosor tinha entrado lá e destruído aquele templo. Mas Daniel sabia das promessas. Quando Salomão edificou o templo, tinha promessas de: se o meu povo se arrepender, se quebrantar, eu virei, sararei essa terra, cuidarei do povo. E Daniel está crendo nisso. Ele está confiando nisso. Por isso que ele está orando com a janela aberta para Jerusalém, como sempre fazia. Porque para ele o mais importante era a promessa de Deus, e não o destaque no reino. Ele sabe que Deus vai trazer o povo de volta para Jerusalém. Ele sabe que Deus cuida dos seus, enquanto andam e peregrinam fora da sua terra. Eu gostaria de perguntar a você nessa situação: o que você faria se fosse proibido a você, por exemplo, de orar? Se fosse proibido você ir a uma igreja? Se fosse proibido você de ler a Bíblia? O que você faria? E a minha outra pergunta é: quão precioso é o tempo de oração para você? Para Daniel era tão precioso que ele correu risco de vida, porque ele não podia deixar de orar. E nós temos toda a oportunidade, e todos nós somos relapsos, todos nós. John Piper tem uma frase muito interessante. Ele diz assim que Facebook serve para que no último dia Deus possa dizer: você não orou, não foi por falta de tempo. Isso pega você, pega a mim, pega a todos nós. Oração era primordial. 3 vezes ao dia, era costume do judeu, estava dividindo o dia nas suas atividades. Ele orava à tarde, orava ao amanhecer e orava ao meio-dia. Como você ora? Como você vive na sociedade? Quem é você na sua escola? Você é um aluno que cumpre as regras, é obediente? Ou é aquele aluno relapso? Quem é você na profissão? Será que você é um funcionário conhecido por fazer sempre tramóias, por não ser aquele com quem o dono pode confiar as coisas? Esse texto, essa primeira parte, nos mostra a necessidade de saber a quem nós devemos obedecer. Eu devo obediência a muitas pessoas, você deve a muitas pessoas, e nós devemos a um ser maior do que todas as pessoas, que é Deus. Não deixe que a obediência a homens atrapalhe a sua obediência a Deus. Mas não use a obediência a Deus para você achar que você é autônomo neste mundo. Deus é quem constituiu autoridades sobre as nossas vidas. Mas a segunda e última lição: Deus se mostra grandioso, livrando os seus servos e punindo os opositores. Deus se mostra grandioso, livrando os seus servos e punindo os opositores. Olha um pouquinho do caráter destes opositores, além daquelas características que eu já disse. Eu já disse que eles eram mentirosos, já disse que eles escondiam as suas reais intenções. Olha agora como que estes homens, os mesmos que chegaram dizendo: salve o rei, vive eternamente. Olha agora eles chegando diante do rei. Volta para Daniel capítulo 6. Olha o verso 11. Então aqueles homens foram juntos, eles se uniram, foram juntos,
E tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram, vamos ler? Não tem mais um salve o rei. Ele chega e joga na cara do rei e diz, você não assinou uma lei? Você assinou uma lei, rei. Esquece a importância do propósito da lei. Agora é o seguinte, tem uma lei escrita. O que vale é que a lei está escrita. Ninguém quer saber por que a lei foi escrita, qual o objetivo, mas tem uma lei escrita. E se tem uma lei escrita, tem que cumprir. Olha lá o verso de número 13. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, percebe que mudança daqueles homens que chegam e dizem, salve o rei, faça isso para que todos possam se dobrar diante do Senhor. Não, agora dizendo, tem uma lei. E aquele Daniel, o cativo, olha lá, um dos exilados. Daniel é quem na história? O chefe deles. E como que eles chamam Daniel? Um dos exilados. Percebe que esses homens não têm temor à autoridade. O ímpio não tem temor à autoridade. Olha mais. Olha o versículo 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Percebe, o rei não tem nada contra Daniel. O rei percebeu que ele caiu, foi numa artimanha. E o rei ficou muito triste. E o texto diz que o rei tentou fazer de tudo para salvar Daniel. Talvez ele consultou sábios, chamou, se estivesse na época, os advogados dele, as pessoas que entendiam da lei, disse, não tem uma brecha, como que a gente faz? Mas a lei dos médios e dos persas não podem voltar atrás. A lei vale mais do que o próprio rei. E o rei tentou o dia todo resolver a questão e não conseguiu. Deus se mostra grandioso em livrando os seus servos e punindo os opositores. Parece que não tem jeito para Daniel, porque pensa humanamente, quem é que pode revogar essa lei? Só o rei. Mas o rei percebeu que nem ele podia. Tem casos assim na nossa história e na nossa vida, circunstâncias em que parece que não tem mais jeito, não dá mais, ninguém mais pode fazer. Você tenta de um lado, tenta do outro, barrou, fechou as portas. É a situação do rei. E aqueles homens voltam de novo diante do rei. Olha o verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos métodos dos persas. Está dizendo, rei obedece à lei. Vamos ler? Se pode mudar. Irmãos, olha que ironia, o rei achou que estava fazendo uma lei que todos poderiam se dobrar diante dele. O rei fez uma lei que nem o rei pode fazer o que quer. Isso por causa da tramóia. A Bíblia diz assim, seja prudentes. Nós não devemos ser simples no nosso relacionamento no mundo. Devemos ser prudentes. O rei não foi e caiu nessa situação. Olha a continuidade. Olha o verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, isso é muito forte, porque isso vem da boca do maior. Ele está dizendo, olha, não tem ninguém que pode fazer, a não ser o Deus que você continuamente serve. Irmãos, pensou você ser conhecido na história como alguém que continuamente serve a Deus? Como alguém que tenta achar alguma coisa contra você na lei dos homens, não acha, e que só pode achar se for alguma coisa que vai contra a lei do Deus, do seu Deus. Esse é o testemunho de Daniel, lá na corte, com 80 anos. Mas olha o verso 17, foi trazida uma pedra, e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel, e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Daniel está agora dentro da cova dos leões. Era um buraco enorme, cheio de ferros. Daniel está lá, porque ele não quebrou nenhuma lei humana. Ele está lá, porque ele quebrou sim, a lei que quebrava a lei do Deus soberano. Deus se mostra grandioso, livrando os seus servos e punindo os opositores. Como que Deus vai fazer isso? O rei Dario chega em casa, não consegue dormir, vira de um lado, vira do outro, não quer música, não quer festa, não quer nada.
passa a noite em claro, praticamente, no outro dia chega e diz com voz triste: Daniel, caso Deus salvou você, será que você está aí, Daniel? E uma voz soa lá de dentro, dizendo: eu estou vivo, eu estou aqui. Pensa você, uma voz de um idoso de 80 anos, lá ecoando, e o rei se alegra, o rei manda abrir aquela cova, porque está provado, aquele homem inocente ficou no meio de leões e não foi devorado. E o testemunho de Daniel é: Deus enviou o seu anjo. Deus fez aquilo que era impossível para as pessoas. Deus fez aquilo que era impossível para o rei. Deus enviou o seu anjo para libertar Daniel da cova dos leões. O Deus que eu e você servimos é o Deus que faz o impossível quando Ele quer. Mas olha a continuidade deste texto. Deus não apenas livra Daniel, mas Deus pune os culpados. Olha o versículo 23. Então, o verso 24. Ordenou ao rei O problema não eram os leões, não é que os leões estavam sem fome, eles estavam famintos, e eles devoraram todos que foram lançados lá. A diferença é que Daniel foi protegido pelo anjo do Senhor. O rei se volta e faz uma declaração grandiosa, verso 25, olha o finalzinho do verso 25: paz vos seja multiplicado. Verso 26, faça um decreto pelo qual o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. O que chama a atenção nesse texto, se você reparar, Daniel praticamente não fala nada. Já reparou? Você tem o rei falando, você tem os conspiradores falando, você tem apenas Daniel declarando: eu estou vivo, Deus me libertou daqui. Daniel falou com a pessoa certa, e a pessoa certa foi Deus. Daniel falou, foi orando a Deus, quando ele estava lá na casa de janelas abertas, quando tinha uma lei contra ele. Ele não se preocupou em se defender, ele se preocupou em se prostrar diante do Deus soberano. Irmãos, Deus se mostra grandioso, livrando os seus servos e punindo os opositores. Daniel foi alvo do agir da graça de Deus e foi livre da cova dos leões. Talvez você entre aqui nesta noite com alguns dilemas na sua vida. O primeiro deles é que talvez você está trabalhando em algum lugar que você não está feliz lá. E a minha fala para você é: tente mudar, tente arrumar outro emprego. Se não conseguir, enquanto não conseguir, seja fiel lá. Faça aquilo que deve ser feito. Talvez você entre aqui como um aluno de escola, que vai à escola apenas para cumprir uma série de matérias. A minha fala para você, à luz de Daniel: seja um aluno de fato diferente lá. Participa das coisas, aprenda as coisas, mas seja leal ao Senhor acima de todas as coisas. Talvez você entre aqui nessa noite já estando ameaçado a ser lançado em leões, porque você não está se dobrando diante de Deus, porque há pressões de todos os lados para você se render, para você abrir mão, aceitar um suborno, uma corrupção, alguma coisa. E a minha fala para você: fique firme, mesmo que você seja lançado aos leões, às feras, fique firme. Talvez você já está lançado na cova dos leões da sua vida, por ter sido fiel no passado a Deus. Continue firme ao Senhor. Nem sempre Ele tira nós da cova. A Bíblia fala disso. Hebreus diz que muitos morreram, Hebreus 11. Mas no último dia, Ele nos tira, não apenas de uma cova de leões, mas Ele nos tira do lago de fogo, do inferno.
porque Ele não nos deixa sermos lançados lá. Percebe? A lealdade tem que estar. Este Deus que livra você do que for necessário eternamente. Talvez você leia essa história e fica lembrando que Daniel foi um grande homem, e de fato foi. Mas essa história nos lembra também de um homem maior do que Daniel, que foi Jesus Cristo. De alguma forma, Jesus Cristo se assemelha muito com algumas coisas aqui de Daniel. Por exemplo, tramaram contra Jesus Cristo. Se você olhar, foram os líderes religiosos que se voltaram contra Cristo. Cristo foi entregue nas mãos de um governador, como Daniel foi entregue nas mãos de Dario, e o mesmo governador também não queria muito bem condenar Jesus. Pilato disse: não acho culpa nele, mas não teve jeito. Dario também não teve jeito. Jesus foi colocado não em uma cova, mas Jesus foi colocado também meio que numa caverna, e colocaram também uma pedra naquele túmulo após a morte de Jesus. E de certa forma também foi selado, porque colocaram soldados para poder vigiar o túmulo. Está dizendo, ele está morto, acabou. Mas 3 dias depois, Jesus também sai, aquela pedra é tirada pelo poder de Deus, e ele sai de lá. Daniel não chegou a morrer, mas Cristo morreu. Daniel foi liberto da cova dos leões. Cristo foi morto, sepultado, desceu às mais profundezas do sofrimento eterno, para que nós pudéssemos ser livres do leão maior que Satanás. Quando você olha para Pedro, você vê que Pedro vai dizer que Satanás ruge como um leão, procurando alguém para que possa devorar. Mas aquele que saiu de dentro de um túmulo, livra as nossas vidas desse rugir do leão, que é Satanás. Eu e você podemos sim estar debaixo do governo de Deus, porque Cristo viveu a nossa vida, e agora Ele nos dá uma lei de amor para nós. Irmãos, Cristo precisa ser adorado todos os dias da nossa vida, porque Ele é o juiz supremo sobre nós. Daniel significa que Deus é o meu juiz. Deus foi o juiz desse julgamento todo da história. Deus é o juiz dos seus interrelacionamentos. Deus é o juiz da sua forma de agir na sua profissão. E Deus julga. E Deus recompensa aqueles que são fiéis. Se não nesta vida, nos novos céus e nova terra, com certeza. E eu e você possamos olhar para todo este livro de Daniel que nós estudamos. O livro de Daniel foi escrito para um povo que estava longe de Israel, que estava sofrendo as punições do pecado. E um dos exilados, Daniel, é o exemplo de um homem que fora da sua terra está vivendo de forma íntegra. E Deus está honrando, livrando e protegendo. Que Deus cumpre a sua palavra. Daniel descobre durante o reinado de Dario de que Deus o tempo do exílio é apenas de 70 anos. E Deus vai trazer Israel de volta. E é o texto que nós lemos de Daniel capítulo 9. Daniel diz: a nós convém corar de vergonha. Irmão, você ouviu? Daniel está dizendo: convém a nós corar de vergonha, porque nós temos pecado. Um homem como esse aqui, ele está dizendo: eu tenho que estar corado diante de Deus, porque eu estou pecando. Percebe como que é forte a questão de santidade? Por isso que Daniel não é o homem perfeito. Perfeito é Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Daniel tinha que corar diante de Deus. Eu e você, que muitas vezes estamos muito aquém, até mesmo de Daniel, nós também temos que nos corar diante de Deus de vergonha pelos nossos pecados.